Amigos do canal Toninho do Táxi, estamos aqui chegando com mais um conteúdo que se chama-se Histórias da Vida. Na década de 70, a gente morava lá no norte do Paraná, meu pai tocava umas lavouras e ele precisava de ajustar um camarada. E ele conheceu lá uma pessoa com o nome de José Brandão, ajustou esse rapaz trabalhou conosco ali um bom tempo, tanto é que ele foi tão bom camarada que ele trabalhou com meu pai 4 anos aproximadamente. Ele acabou sendo uma pessoa de confiança, morava junto conosco, dentro de casa, uma pessoa de respeitador, total confiança, José Brandão. Mas com o tempo, meu pai terminou aquele serviço, não precisou mais do serviço do José Brandão. Aí a gente se mudou para Maringá, inclusive o José Brandão mudou junto com a gente, e lá meu pai falou, olha, se quiser ir junto com a gente por um tempo, até que você arruma uma colocação, você pode ir com a gente, tudo bem, sem problema nenhum. E lá, logo chegou lá, ele arrumou um serviço, saiu, foi cuidar da vida dele. E aí a gente perdeu o contato. Tempos depois, a gente se mudou lá de Maringá para a Velha Cruz do Oeste, lá mesmo no estado do Paraná, uma distância aproximadamente de 350 quilômetros. E lá, tempos depois, eu me tornei adulto, etc. E passei a tomar conta de um comércio que meu pai tinha. E aí, um tempo depois, eu fui para Maringá com um caminhão carregado de feijão, vendia carga de feijão, e o meu cunhado, que era o motorista, ele voltou para casa com o caminhão e eu fiquei lá, porque eu ia para Curitiba fazer a conversão da minha CNH, que ela era categoria B, e eu precisava da categoria C, porque naquela época, década de 70, a letra C era a maior, significava a letra E de hoje. E aí, enquanto eu aguardava o ônibus ali para embarcar para Curitiba, eu sentei lá na Praça Raposo Tavares, que fica ali do lado, e conversando com um senhor que chegou logo depois também, sentou-se ali no mesmo banco do meu lado, e a gente começou a conversar, e logo em seguida apareceu uma pessoa andarilho e sentou no banco do nosso lado. Aí a gente conversando, etc, aquele senhor falou para mim, olha, esse homem aí, não dá para entender essa vida como é. Eu conheci esse homem, ele era um homem de bem aqui, ele era um homem casado, ele gerenciava uma empresa de ônibus aqui naquela época, ele tem filhos, etc. Depois eu não sei o que aconteceu, esse José Brandão desapareceu daqui de Maringá e nunca mais eu vi ele. Mas eu sempre morei aqui, aí agora, tempos depois, ele apareceu aqui dessas condições aí. Então eu achei estranho, o que será que aconteceu com esse José Brandão para ele hoje estar aí jogado na rua desse jeito? Aí eu pensei, nossa, José Brandão, será que não foi aquele moço que trabalhou com meu pai lá em Cruzeiro do Sul, que era a cidade onde eu morava na época? Aí eu me lembrei, fui lá, levantei, troquei uma ideia com ele, perguntei para ele. Conclusão final da história, ele era exatamente aquela pessoa que havia trabalhado com meu pai, José Brandão da Silva Rocha, que trabalhou com meu pai, era o nome dele. E não se sabe por quê, porque ele nunca deu informação para nós, o que havia acontecido, o passado da vida dele, ele nunca comentou nada sobre isso. E aí eu acabei descobrindo que aquele José Brandão que era o andarilho, era aquele José Brandão que trabalhou um tempo conosco. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que são histórias reais e verdadeiras da vida que todos nós estamos sujeitos a passar. Então, para que nós não caiamos nesse tipo de coisa, é preciso que nós estejamos com o nosso coração contrito a Deus. Fé em Jesus Cristo, observar a palavra de Deus, sermos fortes. E quando as dificuldades vierem em nossa vida, seja qual for, nos apegar com Jesus Cristo nosso Senhor, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos guie, nos ilumine, porque todos nós somos pequeninos e não somos nada. Todos nós estamos sujeitos a isso, não tem esse nem aquele, que não tem ninguém melhor do que o outro. Basta passar por uma dificuldade aí complicada na vida e a pessoa se perder na vida e se enquadrar numa situação como essa. Isso é lamentável. E agora tem aqui do meu lado aqui, eu acabei de filmar uma pessoa que se encontra nessas condições e eu estou contando essa história real da vida. Precisamos ter fé em Jesus Cristo nosso Senhor para que tais coisas não aconteçam conosco. Meu Deus e meu Senhor, tenha piedade desse meu irmão que se encontra nessa situação, nessas condições precárias de vida. Não me importa o que aconteceu com ele, porque são diversas as situações que nós estamos expostos e sujeitos a passar,
um desencontro amoroso na família, uma separação, talvez também condições financeiras, talvez doença, enfim. É uma série de coisas que pode nos levar a ficar nessas condições, porque uma pessoa quando chega nesse ponto, no meu entendimento, a pessoa ela passou por alguma dificuldade na vida, dessas das quais eu citei, e outras que são tantas e tantas, e a pessoa perde a razão de viver, perde o sentido da vida, e aí a pessoa já estava distanciada de Deus, ela fica mais distante ainda, porque a vida para ela, quando chega em certos pontos, passa a não ter sentido. E quando a vida para a gente não tem sentido, aí a gente vai viver dessa forma. Então é uma coisa muito triste, porque Deus não criou nenhum de nós para vivermos dessa forma. Ele quer que todos nós sejamos felizes, que nós vivemos em sua graça, em seu amor, mas muitas vezes por consequências da vida, talvez por falta de fé, talvez por falta de apoio também da família, dos amigos, etc., a pessoa pode ter se encontrado nessa situação. É lamentável que por todo mundo, por onde quer que você vá, você encontre pessoas nas condições deste aqui, nas condições de ruas, e ali com um coroquinho de pinga ali na mão, tomando um gole de vez em quando, conversando sozinho, gesticulando. Então são inúmeros fatores que podem levar a pessoa a ficar assim, inclusive um espírito mau. Pode se apossar da pessoa e levar a pessoa a ficar assim.